evangelho, na verdade, a gente é sempre confrontado à mudança, né? A gente não pode aceitar o evangelho e permanecer da mesma forma, ficar do mesmo jeito, com a mesma mentalidade, com as mesmas atitudes, com a mesma vida. Acho que o grande diferencial do verdadeiro evangelho, do evangelho autêntico, das boas novas, né, de Cristo, realmente, de você aceitar, é de você também aceitar a mensagem que ele falou, né, que é o principal. Eu vejo assim que Jesus deixou bastante ensinamento, bastante instrução, bastante exemplo. E a gente ainda insiste em buscar em outras fontes. Né? Eu vejo muito isso. Eu até olho pra mim assim, às vezes, os extremos assim, quando eu começo a ir pra um extremo assim, peraí. Não é isso. Entendeu? Não é o objetivo. Aí tem sido a oração, assim, né? Eu acho que tem feito até pela igreja para isso, para que Deus ajude, né, o povo dele a compreender a vontade dele, nesse sentido da Bíblia, do Evangelho. Que o Espírito Santo volte a falar realmente no ouvido de cada cristão, né? Porque tá falando no púlpito, mas não tá chegando a mensagem clara, sabe? Parece que tá tendo ruído no meio ali. Esse ruído tá atrapalhando. E quando você começa a ver isso daí, você começa... E eu digo de mim, por exemplo, porque... sem falar de terceiros ou da situação das igrejas que nem a gente viu, a gente olhar, a gente chegar que uma hora eu já olhei assim para a questão, por exemplo, de sinais e querer ver sinais. E não é ruim você querer ver os sinais, né? O ruim é você pôr sua fé nos sinais. Porque os sinais, até um dos títulos é esse, né? Os sinais seguirão os que creem, não os que creem seguirão os sinais. E isso é bíblico, isso vai acontecer. Se você estiver pregando realmente a palavra dentro ali e vivendo ali, você não vai se preocupar com os sinais. Eles vão acontecer, eles vão vir, eles vão acontecer. É automático. Há coisas que são consequência, são frutos, né, que vão acontecer. Você não pergunta, por exemplo, se para uma criança, né, que nasceu ali, se ela vai crescer. Não, isso é o propósito. Ainda que você não queira, vai. A pergunta que você faz é por que ela não tá crescendo. Se ela não crescer, daí você faz pergunta. Peraí, essa criança não tá crescendo, não. Tem que levar ela no pediatra. Fazer uns exames. A criança tá doente aqui, gente. Porque ela não cresce, ela tá... Sabe, eu alimento ela, mas ela continua do mesmo tamanho, ela não desenvolve. O que tá acontecendo? Aí você vai fazer uma bateria de exame pra saber o que tá acontecendo. Quer dizer, a pergunta nunca é se vai crescer. Você olha pra igreja. Você olha pra uma congregação, vamos pegar bem simples. Você pega uma congregação lá, tem 30 anos naquela igreja. Peraí, essa criança tá 30 anos desse tamanho? Essa criança tá 30 anos com essa mesma doença, com esse mesmo problema, e ela não resolve, passa-se os anos e ela continua com aquele mesmo problema e vai piorando. Não, tem alguma coisa errada. Quer dizer, falta você ir na fonte de fazer um checklist. Peraí, tá tendo oração nessa igreja? Essa igreja tá pregando o evangelho corretamente? Essa igreja tá evangelizando? Essa igreja tá vivendo a comunhão, o partir do pão, que a igreja primitiva vivia isso. Essa igreja, sei lá, tá contribuindo, tá ajudando. Você olha para a palavra, você vê se tá tudo de acordo, fala assim, não, se não tá acontecendo é porque tá faltando alguma coisa. É a igreja de Éfeso, né? E mesmo assim, uma igreja sendo saudável, que é o caso da igreja de Éfeso, era uma igreja saudável. Combatia os falsos apóstolos, né? Não tinha falso apóstolo, não pregava heresia na igreja. Era um povo zeloso. O que faltava lá? Não era isso. Era uma igreja perfeita. Você olha pra Éfeso, é uma igreja perfeita. Só que falta o quê? Falta fogo no coração, falta zelo, falta fervor espiritual. Tem tudo perfeitinho, não tem uma heresia. O pastor só... É a história do pastor, né? Que ele pregava anos na igreja, não via resultado. Anos pregando e, sabe, era um homem sério. Pregava biblicamente, não pregava heresia, sabe, conduzia a igreja conforme a palavra de Deus, mas a coisa não acontecia. Ele pregava, era a mesma coisa que nada. O que ele fez? Ele falou assim, vou fazer um propósito de oração e jejum, 40 dias no monte. Só eu e Deus. Subiu no monte, ficou 40 dias. Oração e jejum. Lá pro dia 20 e pouco ele já tava desfalecendo já, quase. Já tava desanimado, já, coitado, né? 40 dias. Mas ele insistiu, foi até o último dia. Desceu do monte, subiu no púlpito.
voltou a pregar a mesma Bíblia que ele pregava, do mesmo jeito, não mudou a mensagem, não mudou o sermão, só que alguma coisa veio diferente. Quando ele pregava, agora o povo chorava. Quando ele pregava, as pessoas recebiam a mensagem. Quer dizer, tem coisa que é sobrenatural, espiritual. Então tem coisa que a gente está observando nos nossos dias, nessa geração, que a gente começa... de um lado você vê uma igreja totalmente bagunçada em relação a como tem sido pregado o evangelho. E às vezes essa igreja, inclusive, está crescendo. Outras estão fazendo tudo certo, mas não está crescendo. Quer dizer, a gente tem que colocar uma régua aqui, vamos avaliar. Porque igrejas boas ou ruins podem crescer ou não. Mas eu tenho que saber se ela está crescendo de forma saudável. Biblicamente, corretamente. É isso que eu tenho que saber. Que uma igreja de herege cresce. E é o que vai crescer. Sim. Mas está crescendo de forma saudável? Né? Está crescendo de forma bacana?